Oi pessoal, de volta com os vídeos sobre o Apocalipse de São João no nosso canal. Hoje nós vamos ver, continuando nosso estudo sobre o Apocalipse de São João, que é um estudo rápido, com o significado das imagens mais importantes, mas esse de hoje é um pouquinho mais longo, exatamente porque o capítulo é muito denso, muito cheio de imagens. Então, capítulo 8, primeiro veja o vídeo, vai lá na Bíblia, leia o capítulo 8, de 1 a 13, e volte a ver o vídeo para você fixar mais a explicação. Agora, nesse capítulo 8, versículo de 1 a 13, a abertura do 7º selo. Era um livro lacrado com 7 selos. O livro lacrado é a história. Os 7 selos são as dificuldades, contrariedades da vida. Há um silêncio de meia hora. O que é isso na Bíblia, o silêncio de meia hora? Isso revela que é um momento de gravidade, de importância. Então há um silêncio de meia hora. É uma expressão própria da Bíblia para dizer. É uma coisa importante que vai ser falada, né? Vai aparecer o pleno julgamento de Deus ao toque das trombetas. Então toca a trombeta, é para ver o julgamento de Deus. Antigamente, quando você tocava a trombeta no Império Romano, era para trazer um aviso, uma coisa importante do imperador. Aí o pessoal se reunia na praça, não tinha rádio, televisão, nem celular. Então a trombeta era sinal de que todo mundo tinha que se reunir na praça para escutar a mensagem importante do imperador. 7 anjos com 7 trombetas. Quais são os 7 anjos? A Bíblia fala só de 3 anjos. Gabriel, Miguel, Rafael, só. Mas não, o livro apócrifo de Enoque, o livro de Enoque, só sei lá no Google, que lá tem a tradução em português do livro de Enoque. São 7 anjos. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel e Remiel. Tem alguma variedade de nome assim da tradução, né? Mas esses são 7 arcanjos. A trombeta, como eu disse, é para manifestar uma teofania. Teofania significa manifestação de Deus. O terremoto, o maremoto, o para-raio, o que mais? A tempestade, tudo isso é teofania, é manifestação de Deus. Theos é Deus, phanei é manifestação em grego, então manifestação de Deus. A trombeta é um chamado alarmante, quer dizer, rápido e que impressiona para a conversão, que o fim está próximo. A trombeta também avisa aqui no caso, no Apocalipse, o chamado para a conversão. Agora o livro da história da humanidade, que é o livro lacrado, vai ser aberto. Como a gente vai ler esse livro? Vai abrir, mas como é que a gente vai ler? Nós vamos ler esse livro a partir da morte e ressurreição de Jesus. O pano de fundo é a morte e ressurreição de Jesus. Não tem como entender esse livro sem esse fato. É através disso que Deus vai julgar a história. Sobre o silêncio, antes da manifestação de Deus, quer dizer, Deus vai se manifestar, então faz o silêncio de meia hora. Isso está em Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: mas Javé está em seu santuário, silêncio em sua presença, terra inteira. Esse silêncio então precede a vinda de Javé. O Sofonias, capítulo 1, versículo 7, o profeta Sofonias, diz assim: silêncio diante do Senhor, pois está próximo o dia de Javé. Zacarias também fala desse silêncio, capítulo 2, versículo 17, o profeta Zacarias: silêncio diante de Javé, criaturas todas, pois ele se levanta em sua habitação santa. Então tudo isso quer dizer que Deus está chegando, que Deus, antes de chegar, exige um silêncio solene. Aí ele chega e se manifesta. Quando estiver chegando, haverá o toque da trombeta, anunciando a vitória esperada pelas comunidades. Então Deus vai se manifestar e vai nos salvar, vai interferir na história, nessa história injusta e exploradora do Império Romano. Então Deus vai aparecer. Então o toque da trombeta é um toque de alegria, de festa. Os anjos se preparam agora para tocar as trombetas. Os anjos são os empregados de Deus na visão do Apocalipse. Mas antes, um anjo coloca incenso no turíbulo e a fumaça leva as orações dos santos a Deus. Turíbulo é aquele negocinho que o padre pega para um incenso e incensa, aquela fumaça sai. Eles achavam que a fumaça ela ia até Deus e acalmava Deus.
né, e agradava a Deus. O incenso é uma planta aromática que produz muita fumaça, né, quando ressecado. Então, o anjo leva as orações dos santos a Deus. Os santos aqui são os cristãos, né? São Paulo chamava os cristãos de santos. E também os mártires aqui são considerados santos, que morreram por Jesus. Então as orações deles, pedindo a manifestação de Deus, a interferência de Deus no mundo, sobe pela fumaça do incenso. Turíbulo é um vaso sagrado, onde se coloca brasa ardente e o incenso para louvar a Deus. Os santos são os povos, os membros das comunidades perseguidas, e também os que são mártires. Agora as suas orações vão ser ouvidas por Deus. Deus vai se compadecer de todos. Os sinais da chegada de Deus são então trovões, relâmpagos, terremotos, tal. Não se fala do fim do mundo físico, como eu já disse, mas do fim do mundo injusto estabelecido pelo Império Romano. Esse é o fim do mundo. O toque da trombeta é para dizer, está chegando o julgamento de Deus sobre essa sociedade injusta. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1 do seu livro, diz assim: toquem a trombeta em Sião, em Jerusalém. Deem um alarme ao meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, aqueles que promovem a sociedade injusta. Pois o dia de Javé está chegando, já está perto. Logo depois disso, 4 dos 7 anjos tocam suas trombetas. E cai sobre a terra granizo, sangue, água amarga, que eles chamam de absinto. Nós chamamos de losna. Losna é o absinto, né? Uma água amarga, escuridão. Uma espécie assim de uma reedição das pragas do Egito, das pragas que caíram no Egito, que estão narradas em capítulo 7 do Êxodo, versículo 8, até o capítulo 10, versículo 29, a narrativa das 10 pragas. Da mesma maneira que Javé libertou os hebreus do Egito, agora liberta também as comunidades perseguidas do imperador romano. O mesmo esquema, né, de libertação. Essas catástrofes não falam do futuro, mas da situação presente da comunidade cristã. Com as pragas do Egito, então, a destruição foi total. Agora, é parcial, é um terço. Quando fala um terço, é parcial, para dizer, o poder destruidor é limitado. Como nos convidando à conversão, para dar tempo de nos convertermos, né? Deus vai destruir um terço. Um terço das estrelas, um terço das comunidades, um terço dos cristãos. Mas, para nos dar tempo de conversão. Do meio do céu, gritando em alta voz, uma águia anuncia com 3 ais. Ais significa desgraça, né? Algo desgraçado, né? A minha avó falava, ai, ai, ai. Quer dizer, cuidado, está fazendo coisa errada, você vai apanhar. Ai, 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 né? O ai é uma desgraça. Mas ainda faltam 3 trombetas, né? São 3 ais. 3 anúncios importantes. Isso indica que está para acontecer uma grande desgraça, né? As pragas não indicam a destruição do mundo físico, mas de um mundo. O mundo do mal, da injustiça, do pecado, da falta de fraternidade entre as pessoas. Os últimos 3 toques, a quinta, a sexta e a sétima trombetas, vão mexer profundamente com a sociedade injusta e vão dar um fim nela. É isso que os cristãos das comunidades sempre pediram. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.